Olá, bom dia a todos, paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão nessa manhã maravilhosa? Friozinho que o Senhor criou para cada um de nós aqui. O tempo está meio nublado. Estou gravando isso no sábado, logo após o almoço. Está dando aquela lezeirinha, mas é bom estarmos juntos e falando das coisas do Senhor. Amém? Antes de nós começarmos nessa manhã a falarmos a respeito das coisas de Deus, queria orar, pedir para que o Senhor de fato fale ao teu coração através dessa mensagem, através desse estudo, através dessa passagem, para que o nome dele continue sendo exaltado na sua vida, em onde você está, na sua família, levando o conhecimento dele até a sua casa, até aquilo que ele tem para ensinar para cada um de nós através da palavra de Deus. Amém? Vamos juntos então orar. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos dado todas as coisas, Senhor. A tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. E nesta manhã, Senhor, nós queremos olhar para a história bíblica, olhar para o trecho e aprender com o Senhor a respeito da nossa vida cristã e aplicarmos este conhecimento para que o Senhor cresça, Senhor, e cada dia nós possamos diminuir diante da tua presença, Senhor. Usa-me como um instrumento, Senhor, apenas para levar até os meus irmãos aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um deles, Senhor. Que em nome de Jesus, todo coração, mente, seja levado ao cativo ao trono da tua graça. Que nada nem ninguém, Senhor, possa impedir aquilo que o Senhor tem para fazer a respeito deste texto que nós vamos estudar nessa manhã. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aula número 10, semana passada a gente falou um pouco da queda, da consequência da queda da mulher, né? E do homem também, todas as consequências da mulher, é isso que eu quis dizer, né? Da serpente. E hoje nós vamos falar do versículo capítulo 4, do verso 1 ao 16. Se houvesse um título para essa aula, seria Caim e Abel. É o título que vai estar aí na aula para vocês. Aula número 10, Gênesis capítulo 4, de 1 a 16. Eu vou ler aqui para que a gente consiga, de fato, então, dar continuidade àquilo que nós temos estudado, ok? Se você não está no grupo de estudo, eu tenho mandado alguns vídeos, tenho mandado alguns o esboço dessas aulas, o material. Se você tiver a curiosidade, tiver o desejo de ter esse material, só nos procurar, inscreva-se na aula, da mesma forma que você escreve para os cultos, todos os domingos, só inscrever-se na aula. Eu toda semana dou uma olhadinha e eu incluo você lá no grupo, ok? Vamos lá então, Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim: Adão teve então relações com a sua mulher. Algumas versões dizem que Adão conheceu a sua mulher, Eva. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, o irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e a sua oferta não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a cara. Outras traduções dizem que lhe caiu o semblante. Então o Senhor lhe disse: por que você ainda anda irritado? E por que essa cara fechada? Por que lhe caiu o semblante? Em outras traduções, né? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à tua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim então disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Estando eles no campo, Caim então se levantou contra Abel e o seu irmão e o matou.
O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu guardador ou tutor do meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, e você será fugitivo e errante sobre a terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, certamente me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. A ênfase aqui do capítulo 4 é mostrar Caim e a sua descendência, né? Mostrar qual era as atitudes, a descendência e como é que foi que as coisas aconteceram da parte de Caim. Moisés mostra mais uma vez, né, de acordo com o texto da aula passada que nós dissemos, a respeito da bifurcação da genealogia e do castigo de fato que Deus dá ao homem, né? Ele fala expressamente dos descendentes da mulher e da descendente da serpente, ou seja, há uma bifurcação entre aquilo que Deus iria construir e aquilo que os filhos da serpente, ou seja, aqueles que tinham os preceitos baseados em Deus, seria da genealogia, os herdeiros da mulher, né? Aquele que Deus estaria presente. E a descendência, então, da serpente seriam todos aqueles que não participam daquilo que Deus tem proposto para a raça humana, que eles se desviam desse propósito, desse objetivo. Então, aqui mais uma vez, esse texto nos mostra de fato que essa bifurcação está acontecendo, ou seja, Abel agradou ao Senhor no seu sacrifício, né? E de fato, Caim, por o matar e não aceitar a sentença de Deus e os preceitos de Deus para aquele momento, ele acaba bifurcando, sendo então responsável por dar continuidade à descendência da serpente, aquela que se opõe a Deus, aquela que não tem prazer nas coisas do Senhor, ok? Apenas trabalhando isso para que a gente, quando chega no capítulo 6, em Noé, isso fique bem claro diante dessa interpretação que eu acredito que seja a mais correta para este texto, ok? Diante disso, nós temos aqui alguns elementos nesse texto, né? Uma bifurcação espiritual que fica muito clara nesse texto. Por um lado aparece Caim, rejeitado por Deus, mata seu irmão, é amaldiçoado, é expulso por Deus e expulso ali da região do Éden, né? Eles não estavam mais no Éden, a palavra de Deus diz que eles foram expulsos, havia uma coluna de fogo, 2 querubins guardando a entrada do Éden, né? A gente falou sobre isso, mas eles estavam na região onde fica o Éden, né? Inicia-se então uma civilização, né, diferente através de Caim e a sua descendência, uma cidade, uma nova cultura, uma nova genealogia que é registrada ali no finalzinho do capítulo 4. Na próxima aula talvez a gente veja um pouco a respeito disso. Desculpe, soluço. A questão da inimizade dos descendentes da mulher e os descendentes da serpente, elas começam a ficar muito claro aqui, né? Fica muito evidente
sobre todas as características que o texto apresenta, né? Questão da inimizade entre Caim e Abel, entre Caim, os descendentes da serpente, entre Abel, os descendentes da mulher, né? Aqueles que seguem as práticas do Senhor, isso fica muito claro. Abel, então, sendo descendente da mulher, agradando a Deus, Deus se agradando dele e do sacrifício que ele levava até ele naquele momento ali, né? Para cultuar a Deus de forma correta, né? Esse texto, ele trata de 4 fases aqui, e a gente vai estudar cada uma delas, né? A primeira delas é o nascimento de Caim, no verso 1 e 2, né? Caim e Abel. Algumas hipóteses de que eles eram gêmeos, que eles nasceram de uma vez só, os dois eram gêmeos, tinham a mesma idade. Pode-se ter essa leitura, não há nenhuma fonte no texto que refute isso, mas de fato o que é mais aceito é que nasceu um, depois o outro, e que de fato eles foram os primeiros filhos de Adão e Eva, né? A palavra de Deus diz que Adão conheceu teve relações aqui nesse texto, nessa tradução. Essa tradução que eu li para vocês é da revista Nova Almeida Atualizada. Então, às vezes, ela dá uma atualizada nos termos aqui, né? Adão teve relações com Eva, né? É bem explícito aqui, a nossa Bíblia fala, mas no hebraico essa palavra teve relações conheceu, ou seja, teve intimidade, conheceu profundamente, intimamente a sua esposa. E a relação sexual nada mais é do que isso, né? Você conhecer intimamente seu cônjuge, sua esposa, seu marido. Há um cuidado aqui da palavra de Deus, há uma pureza da palavra de Deus no original, de escolher essa palavra, conhecer, né? Que não é o cuidado que existe nessa nova tradução que nós lemos aqui agora. Mas essa tradução é um pouco mais direta, ela já dá as coisas, porque de fato era um escândalo, né? Imagina os povos primitivos lendo relações sexuais. Hoje isso já não é mais um escândalo, pelo contrário, né? Há tantas coisas piores. Então a Bíblia é bem explícita aqui no que está acontecendo, né? No capítulo 5, verso 4, diz que Eva e Adão tiveram filhos e filhas, né? Adão viveu cerca de 930 anos e deu tempo de que eles fizessem muitos filhos e povoassem a terra. Então, dando continuidade ao mandato cultural de Deus de explorar a terra, de extrair dela tecnologia, de fazer com que a terra produzisse e eles se alimentassem dessa, né? Eles são expulsos do paraíso, mas esse mandato cultural ele não é revogado por Deus, né? A ordem de Deus para o homem, ela continua de multiplicar-vos, encher a terra, povoai. Esse mandato cultural de fazer uma cultura, de estabelecer uma família, de estabelecer e cultivar, explorar e dominar sobre a terra, ok? Então o texto que aparece aqui insinua que dentro desses muitos filhos e filhas, como eu já disse, né, Caim e Abel foram os primeiros, né, e eles moravam ali na região do Éden e não dentro do Éden, né, uma região talvez que Deus ainda estava fértil, né, estava bela, não era tão dura quanto o resto do campo, e eles estavam ali habitando e povoando aquele local, né? Então acontece de fato o parto, né? A Eva dá à luz ao seu filho Caim, né? É o primogênito. O versículo 1 diz exatamente isso. Ficou grávida e deu à luz a Caim, né? E isso começa a ter uma conotação muito clara para Eva aqui, né?
Possivelmente, aqui fazendo um parênteses, né? Eva sentiu aquelas dores que Deus havia sentenciado, né? As dores do parto, que de repente, se ela estivesse ainda lá no Éden, diante da presença de Deus, ela não sofreria. Então começou aqui com Eva dando à luz a Caim, essas dores no parto, né? Possivelmente Eva o nomeou a Caim, né? Por que nós conseguimos chegar a essa conclusão? Porque o texto diz: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Caim, a tradução de Caim para o hebraico soa muito parecido com a palavra adquirir. Então, possivelmente, Eva nomeou a Caim, né, de adquirir do Senhor, com esse significado, né, de que Caim foi adquirido pelo Senhor. Então, esse nome é como se fosse uma adaptação do desejo, da ânsia, daquilo que ela estava no coração de Eva naquele momento, da satisfação, da alegria de ter aquele filho naquele momento. Eva então adquiriu do Senhor este filho, né? Essa palavra nos dá a entender três coisas que nós podemos extrair dessa expressão de Eva. A primeira coisa é a alegria que ela estava, né? De ser mãe, de ter o seu propósito então cumprido diante daquilo que Deus havia prometido para ela, de que ela seria a mãe de todos, né? Seu nome, Eva, mãe de todos. Alegria no seu coração, apesar do pecado ter entrado na família ali de Adão e Eva, que não era o propósito de Deus. Segunda coisa é a confiança e esperança de que Deus haveria de usá-la para que a descendência, né, a confiança do descendente que foi prometido por Deus, que pisaria a cabeça da serpente, né? O ish no hebraico significa o prometido, né, que pisaria a cabeça da serpente, né? O descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, é como se a expectativa de Eva diz: este é o varão, este é que eu adquiri de Deus, este da minha descendência que vai resolver o problema que nós causamos, né? Essa talvez era a esperança que Eva tinha naquele momento de fato ter dado à luz a Caim, né? Mostra, por mais que o pecado tivesse sido cometido por Eva, né? Mostra a dependência de Deus naquele momento ali da sua vida, né? Que ele diz que adquiriu do Senhor, ou seja, não foi apenas ela com o marido que conceberam isso. Deus esteve envolvido em todo esse processo, né? Indica a confiança, esperança que ela tinha depositada em Deus, né? Logo depois da queda, né? E deu à luz então a Abel, que significa sopro, ou seja, algo passageiro, algo que vai e passa, que não tem muita significância, algo que não tem muita relevância. Este é o significado de Abel, né? Do nome Abel. A esperança toda estava ali em Caim, né? Abel carregava aquele título de inútil, aquele sopro passageiro, né? Como algo que vai e não tem importância, que todos os momentos nós temos. Toda a esperança estava depositada no coração de Eva ali em Caim, que ele seria o descendente e dele viria o descendente que pisaria a cabeça da serpente, né? Como talvez o coração aqui começa a se enganar, né? Toda a expectativa de Eva de consertar aquela situação de fato estava ali diante dela e ela não
tinha noção do que aconteceria após, né? A palavra de Deus diz que eles seguiram profissões distintas, né? Um foi ser agricultor e o outro foi cuidar do gado, ser pastor de ovelhas, né? Deus mandou então Adão dominar sobre todos os animais, né? Levar onde eles tinham comida, água, onde tem sombra, providenciar abrigo, e tudo isso era um trabalho que precisava ser realizado ali no campo, né? De acordo com o mandamento e o castigo de Deus também, né? Trabalho não faltava e, de fato, Abel herdou isso do seu pai, foi ensinado para que ele fizesse tudo isso, né? Quando Deus expulsa Adão do paraíso, ele manda lavrar a terra, conseguir alimentos através do suor do seu rosto, e é exatamente isso que Caim fazia, né? Possivelmente ensinado pelo seu pai, Adão, e eles desenvolveram tudo isso diante ali da região onde eles moravam, para que de fato houvesse uma cultura, uma família, uma comunidade estabelecida, dividindo o trabalho de fato ali, para que eles conseguissem sobreviver e atender o mandato cultural de Deus, né? A descendência do homem, então, está seguindo esse mandato cultural, de formar família, de explorar as riquezas, de explorar a terra e de fazer de fato aquilo que Deus havia mandado. Okay? E a gente encerra aqui a primeira parte, né? E a segunda parte aqui, que a gente começa do versículo 3 ao 7, é que de fato esses meninos crescem. Eles crescem e possivelmente chegou a hora de que eles tenham conhecimento e comecem a adorar por si só, não através dos seus pais, mas por si só, adorarem a Deus, né? E aconteceu, verso 3 diz que aconteceu que no fim de um certo tempo. Que tempo foi esse, né? Que tempo a Bíblia não nos diz a respeito, é um tempo que não está claro, mas possivelmente tudo indica que é após eles crescerem, como eu disse, né? Provavelmente aprenderam com seu pai como é que eles deveriam agradar a Deus, adorá-lo, porque o próprio Deus havia o ensinado a adorar dessa forma, né? E no tempo certo, naquele local estabelecido, de certa forma, trouxeram então a sua oferta e possivelmente o relato bíblico é que eles fizeram isso pela primeira vez, né? Num local determinado, numa região, ali onde estava o Éden, possivelmente onde Adão e Eva faziam seus sacrifícios, as suas ofertas a Deus ali naquele local, e chegou o momento dos meninos, Caim e Abel, fazerem por si só essa adoração, aprenderem a religião que Deus havia estabelecido através de seus pais. O alvo era adquirir então ali o favor e a aceitação de Deus na descendência de Adão, né? Naquele legado que eles haveriam de passar da imagem e semelhança de Deus e principalmente de adoração a Deus, né? Versículo 3 nos diz que trouxe uma oferta do fruto do seu trabalho, uma parte da sua produção. Caim trouxe então parte, o fruto da terra como oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Já Abel, então trouxe as primícias, os primogênitos, ou seja, as primeiras coisas, né? A mais valiosa, o melhor do seu rebanho, né? As primícias. Diz que ele matou, queimou a gordura ali naquele altar. Ele tinha aprendido que derramar sangue fazia parte do culto a Deus, né? Afinal,
Deus havia imolado aqueles animais para cobrir a vergonha de Adão quando Adão e Eva pecaram e viram que estavam nus, né? Deus então providencia algo para cobrir a vergonha do homem e da mulher diante ali daquela situação. Então isso fazia parte do culto a Deus naquele momento, porque o próprio Deus havia ensinado isso a Adão através daquela consequência, né? O único episódio anterior foi esse, então não tem como eles terem tirado de algum outro lugar a não ser desse fato, de fato deles terem levado, de Abel ter levado em sacrifício parte e sacrificado a Deus as primícias do seu rebanho, né? Porque isso é importante. Porque anos depois dessa prática, né, Deus vai estabelecer um culto de fato onde ele se agrada e oferecer holocaustos ao Senhor e oferecer sacrifício e queimar a sua gordura era algo que o povo deveria fazer através do sacerdote, né? Inclui o sacrifício dos melhores animais, da queima da gordura e também da oferta de cereais e de frutos da terra. Isso vem desde os tempos de Adão, ou seja, desde Caim e Abel aqui, isso já era praticado e depois Moisés estabelece através da ordem de Deus como, de fato, aquilo que Deus queria fazer através daquela família e era um propósito dele estabelecer isso para culto. Verso 4 e 5 diz que Deus então reage à oferta de ambos, ou seja, Abel por sua vez trouxe as primícias do seu rebanho e o Senhor se agradou. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Havia algo fundamental na diferença, de fato, dessa oferta, né? Deus reage à oferta. Ambos trouxeram da forma com que eles foram ensinados. Possivelmente Adão chamou os meninos e ensinou como é que se agradava a Deus, até que eles conseguissem, tivessem idade e maturidade para fazer isso por si só. Então naquele momento chegou a hora deles fazerem isso e há uma manifestação de Deus ali naquele momento, né? Nada de errado na diferença da oferta entre uma oferta que Deus se agrada mais ou te agrada menos, né? Mas havia algo fundamental de diferente nesta oferta. Deus se agradou de Abel e de Caim não pelo conteúdo dessa oferta, mas possivelmente pela forma com que elas foram apresentadas a Deus, possivelmente, né? Deus se agradou da oferta e da fé de Abel, porque a palavra de Deus diz no versículo 4 que Abel, por sua vez, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Então, Deus se agradou da atitude, do coração, da fé que estava ali em Abel. E também da sua oferta, da forma com que ele apresentou, das primícias, né? Da sinceridade do seu amor. Mateus capítulo 23, no verso 35, chama Abel de o justo Abel, né? Aquele que fez algo justo diante de Deus, o homem que escolheu a justiça de Deus, que seu pai havia ensinado, né, a seguir, e seguiu isso sinceramente. Deus então o aprovou e aprovou o seu sacrifício. Ao contrário, então, de Caim, que Deus não se agradou de Caim, né? E aí entra o contraste, novamente, a bifurcação, né? Os dois caminhos dos descendentes da serpente e dos descendentes, de fato, da mulher. Caim aqui representa o descendente da serpente, né? Deus não se agrada nem de Caim
e nem da sua oferta. É como se Deus não se manifestasse. Abel coloca a oferta ali no altar e ouve uma voz de Deus e fala que ele se agrada. E é como que se Caim tivesse feito isso e esperado de Deus e houve o silêncio. É como se isso tivesse acontecido naquele momento. Então ficou claro que Deus não havia aceitado Caim nem a sua oferta. Então Caim ficou irado. Caim ficou irritado, né? Por que você tá desse jeito? Em Deus falou, né? Não apenas ele ficou irritado com Deus, mas por que ele aceitou do meu irmão e o meu não? Né? Seu semblante caiu, diz a palavra de Deus. Bravo, caiu seu semblante, né? Fechou a cara, ficou carrancudo, né? Todas as traços para baixo. Carrancudo, cara fechada. Então Deus, naturalmente, veio falar com ele, né? E uma observação aqui é que, mesmo após a queda, Deus ainda falava com a humanidade, né? Tanto que eles vêm falar aqui com Caim, vêm falar com Abel. Hebreus 1, de 1 a 3, palavra que diz que Deus falando muito aos nossos pais de muitas maneiras e aos profetas, né? Então Deus continua falando ali com a família de Adão e também continua falando até os dias de hoje, né? Moisés registra que Deus falou com Caim e disse a mesma forma com que ele disse para Adão, né? Da mesma forma ele fez duas perguntas retóricas. Por que você está irritado? Por que você está irado? Por que você está com cara fechada, carrancudo? O que aconteceu? Deus então coloca dois caminhos e duas consequências na frente de Caim aqui. A primeira coisa é que se você fizer a coisa certa, né, como está ali no verso 7, será aceito o seu sacrifício, será aceito a sua oferta, né? Se você fizer a coisa certa, deixar esse sentimento, essa angústia, tudo isso que causou esse desconforto, se você deixar isso tudo de lado e fazer a coisa certa, você será aceito. Tivesse trazido primeiro os melhores frutos da sua colheita, como Abel trouxe, Deus teria aceito, né? E não adorar a Deus como ele queria. Judas se refere a Caim como o patrono dos falsos mestres, né? Judas, ali no capítulo, antes de Apocalipse, né? Tem o livro de Judas, versículo 3, mais ou menos, 3 ou 30, eu não me lembro, que ele é o patrono dos falsos mestres, né? E que muitos seguiram o caminho de Caim, infelizmente, né? Caim foi o primeiro a inventar uma forma que Deus não havia ensinado para adorá-lo, ou seja, ele fez da forma com que ele queria e não da forma com que Deus havia o ensinado. Foi o primeiro, então, a criar uma religião a qual Deus não havia ensinado ao homem. Isso é importante para nós, que a gente entenda que tudo isso é fruto da queda do homem, né? Da degeneração, do pecado herdado, né? O erro ali não foi necessariamente ele trazer os cereais ou o fruto da terra, e sim o fato de ser qualquer uma delas. Ele não separou as primícias, o que tinha melhor qualidade, ele trouxe qualquer coisa. E não se adora a Deus de qualquer jeito, não se agrada a Deus de qualquer forma, né? Devia ter aprendido com seu pai que deveria dar o melhor a Deus, assim como Abel, que pegou o melhor do seu rebanho e ofereceu a Deus.
Então esse foi o erro crucial de Caim aqui, nesse trecho onde nós vemos no verso 7. O segundo caminho aqui que Deus apresenta é que quando Caim traz aquele tipo de oferta, era a consumação de uma vida que já não estava bem, né? Que já estava errada. A vida de Caim já estava aos trancos e barrancos aos olhos de Deus, né? 1 João capítulo 3, verso 12 diz que nós não devemos ser como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então, o reflexo aqui dessa atitude de Caim, de oferecer qualquer coisa a Deus, já é o resultado de uma vida que não vinha agradando a Deus, se desviando da presença de Deus, né? Foi por isso que Deus não aceitou. Caim já vivia uma vida com obras más e já estava sob influência da serpente, né? Que estava ao redor ali do Éden esperando alguém ou com alguma oportunidade, com alguma inclinação ou simplesmente para influenciar a quem pudesse enganar novamente, né? E versículo 7 nos dá outro caminho ali. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. Ou seja, se não abandonar aquele sentimento, aquele ódio, se não abandonar esse ódio gerado no teu coração por Deus e pelo seu irmão, se não se desviar do caminho da ira, então eis que o pecado está à porta, à sua espera, disse Deus, né? E a palavra no hebraico aqui, deste está à sua espera, é como se dá a conotação de um animal que está caçando outro, né? E que ele está ali à espreita para dar o bote, né? Então o pecado estava na porta de Caim, como um leão aguardando para dar o bote, né? Para tragar a vida de Caim ali naquele momento. Mas a Caim cabe dominar esse impulso, ter força e resistir a essa tentação, né? O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Diz isso aqui no verso 7, no finalzinho, né? É necessário que você o domine, ou seja, que você tenha controle sobre os seus sentimentos, sobre a sua emoção. Que você resista sobre esse ímpeto de sanar essa ira, essa dificuldade diante de tudo aquilo que lhe foi apresentado, né? Do seu irmão, de Deus, desse ciúme, dessa ira, de tudo isso, né? Não deixe que essa ira vire um assassinato. Uma água que está dentro de você transforma em pecado. Dominar o pecado é o que nós precisamos fazer. Ele muitas vezes está à nossa espera. E é isso que nós precisamos continuar a fazer, de fato, né? E aqui nós finalizamos a segunda parte, né? E aqui, daqui em diante, nós vemos então a história de Caim, desfecho, né? Versículo 8, a história de Adão então começa a se repetir aqui. Escolhas, consequências, não obedecer a Deus, a expulsão de Caim daquela região do Éden. No caso, Caim não estava dentro, né? Estava só na região ali. Moisés escreve tudo isso dando ênfase de quanto o pecado se espalhou pela descendência de Adão, né? E essa é a nossa história. Esse é o pecado que nós herdamos também, né? Essa é a nossa história, até que viesse então o descendente da mulher, aquele que haveria de resgatar a nossa imagem, né? De resgatar e nos dar esperança de um futuro melhor, Jesus Cristo o justo, né? Até que viesse, né? A advertência que Deus dá ali a Caim, ela não foi aceita.
Essa advertência acaba sendo ignorada por Caim. O pecado herdado dos seus pais, ele fica claro ali naquele momento. O endurecimento do coração, ele é muito aparente, né, nessa situação. Decidiu desobedecer, apesar da advertência bondosa de Deus. Olha, cabe a você dominar este pecado. Cabe a você resistir a isso. Né? Não ouviu a Deus. Não conseguiu, de fato, escutar aquilo que Deus tinha como conselho. Né? A mágoa se tornou uma intenção assassina. Ele decidiu no seu coração que haveria de matar o seu irmão. E assim o pecado só faltava ser consumado. Ele já havia decidido. Né? Mais uma tentativa da serpente de destruir a descendência da mulher. Que se de fato a esperança estava ali, em Abel, que havia agradado a Deus, possivelmente ele daria continuidade à linhagem da mulher. E Satanás, sabendo disso, a serpente, queria ali já colocar o fim nesta dependência, nessa descendência. Né? Descendência essa que de fato Deus haveria de fazer através de Sete, posteriormente o outro filho de Adão e Eva. Né? Versículo 8 diz que Caim então convida o seu irmão para o campo. Caim então convida seu irmão para estar ali no campo, né? Vamos para um local reservado, onde ninguém vai ver o que está acontecendo. E mais no finalzinho eu vou falar um pouquinho a respeito disso, né? Caim procede com malícia, ele planeja, premedita essa situação, movida pelo ódio, pela inveja do seu irmão, que haveria de agradar a Deus. Teria agradado a Deus. Né? Abel, então, nem desconfia, ele vai sem questionar. A palavra de Deus diz, estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel. E então, aconteceu, né? Aconteceu que o seu irmão o matou. E essa é uma história muito conhecida, né? E o que isso representa para nós? Né? De alguma forma, a palavra de Deus diz que seu sangue foi derramado ali na terra, como se ele usasse uma ferramenta, uma pedra talvez, né? Matado Abel de uma forma sangrenta. E assim temos o primeiro assassinato da história, o primeiro homicídio da história, né? Fica claro aqui a manifestação dos descendentes da mulher e dos descendentes da serpente, né? Caim como sendo o descendente da serpente e Abel então sendo aqui o descendente da mulher, agradando a Deus, seguindo seus preceitos, né? O justo Abel, que só queria agradar a Deus, assassinado pelo seu irmão. Pecado promove esse tipo de coisa, né? Deus então manifesta o seu amor, a sua misericórdia para com Caim. Como Deus não desiste do pecador, sempre vai atrás dele, né? E novamente faz duas perguntas retóricas. Onde está Abel, seu irmão? Dá ênfase aqui no seu irmão. O que é que você fez com seu irmão? Sangue do teu sangue. Deus sabia o que tinha acontecido. Ele queria despertar a consciência de Caim de que daquilo de fato haveria de ser feito, né? A resposta de Caim ela é dura, de um coração duro, né? De um coração que já estava longe da presença de Deus, longe daquilo que Deus pretendia para a vida dele, né? Mostra a profundidade que estava o coração perdido de Caim, afundado no pecado, né?
como essa consciência estava longe de Deus. Sem nenhum traço de arrependimento ou remorso, ele responde a Deus. E ainda coloca a culpa nele, né? Se porventura sou eu guardador do meu irmão, não foi me dito que eu tenho responsabilidade sobre meu irmão. Pelo contrário, a responsabilidade não é sua, Deus. A responsabilidade não é tua de guardar as pessoas aqui. Por que você não está guardando meu irmão, né? Hipocrisia, sarcasmo, inversão, tentando inverter a situação para com Deus, né? E no verso 10, e o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão, aquele que você derramou lá no campo, o sangue do seu irmão clama a mim. Aqui o Caim recebe de fato e consuma tudo aquilo que Deus havia condenado, né? E entramos aqui na quarta e última parte do castigo, então, de Caim, né? Diante de toda essa situação. Deus dá 3 castigos para Caim. O primeiro dele está no verso 11. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Ou seja, Deus amaldiçoou alguém pela primeira vez, né? Deus antes havia amaldiçoado a serpente e a terra, mas é a primeira vez que ele amaldiçoa alguém, a Caim aqui, né? Você é maldito sobre a terra, ou seja, está amaldiçoando a Caim e a sua descendência aqui, né? Tanto que Adão e Eva ele não amaldiçoou a terra pelo pecado, né? É a primeira vez aqui que de fato Deus amaldiçoa alguém. Segundo castigo aqui é quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Ou seja, onde quer que você plantar, nada daquilo que você plantar vai dar. Você não vai conseguir tirar o seu sustento de local algum. Você vai viver por aí tentando usufruir da vontade alheia de cada um que cruzar o seu caminho, né? E de fato, Deus amaldiçoa toda a terra que Caim cultivar, né? E o terceiro ponto aqui é que você será fugitivo e errante sobre a terra, ou seja, peregrino, né? Será como um andarilho, não terá de onde tirar o sustento. Viver do que encontrasse no seu caminho, daquilo que estivesse plantado ali, não de fato o que você plantar, né? Ele seria expulso então ali da região do Éden e iria vagar sem rumo. Resposta de Caim, ela expressa mais uma vez a distância que ele estava de Deus, né? Faz uma vitimização ali, né? Como se Caim fosse o rei do mimimi, o precursor do mimimi, né? E ele começa a se fazer de vítima para Deus naquele momento. Verso 13 diz, meu castigo é muito grande. Eu não vou conseguir suportá-lo. Oh, eu não vou conseguir. Oh, e agora? O que eu vou fazer? Aos céus, ó terra. Pois é, Deus havia o avisado. E ele continua, eis que me expulsa da face da terra e da tua presença. Serei fugitivo e errante sobre a terra, né? Ninguém pode escapar da presença de Deus, né? Possivelmente esse local da presença seria um local de culto, ali onde a presença de Deus será manifesta. Porque a presença de Deus está em todos os lugares, né? Quem me encontrar, certamente me matará. Quem se encontrar comigo, possivelmente me matará. Né? Deus exerce, então... quem é que Caim estava com medo? Né? De quem é que... quem queria matar Caim? Se seu irmão já estava morto, né? Quando a gente lê esse texto, a gente tem a perspectiva que só existia Adão, Eva, Caim e Abel naquele momento, né? E a palavra de Deus diz que passando um tempo, isso aconteceu. Possivelmente já havia uma comunidade formada ali. Dos 930 anos que Adão viveu,
teve filhos e filhas e de fato já havia construído ali, possivelmente já havia uma comunidade ao redor dos filhos, netos e bisnetos de Adão. E sim, houve casamento consanguíneo ali, né, para a propagação da raça. E quando isso não era mais necessário, Deus, através da lei, já vai proibir isso, que não existia mais a necessidade disso acontecer. Mas aqui no início, possivelmente, isso ocorresse sem sombra de dúvida, né? Deus, então, mais uma vez, exerce a sua misericórdia. Deus continua sendo Deus desde sempre, né? Ele é o mesmo ontem e hoje, e desde o primeiro pecado ele exerce a sua misericórdia. E proíbe a vingança contra Caim. Versículo 15, o Senhor, porém, lhe disse, não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes, ou seja, receberá um castigo, será vingado 7 vezes mais, 7 vezes pior. E o Senhor pôs então um sinal para Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Uma marca, algo que as pessoas identificassem, de que aquele era Caim e ele não deveria ser morto, porque Deus havia o protegido, né? Ninguém sabe qual era esse sinal, mas todos viam e todos sabiam que era um sinal de Deus, uma ordem de Deus. Por que Deus o protegeria, né? Uma das hipóteses é porque era muito frágil a sociedade naquele momento, né? Deus não queria um ciclo de morte e vingança, né? Se vingassem a Caim, aquela pessoa que vingou, talvez os filhos de Caim a vingassem de novo, seria um ciclo de morte sem fim, todos seriam vingados, né? E isso só é estabelecido, né, uma pena de morte, de assassinato, por assassinato lá como Noé, ou seja, uma vida por outra vida, né? Isso já é estabelecido, mas neste momento Deus poupa Caim aqui, né? Versículo 16, Deus fala então que Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. É como se tivesse sido expulso da igreja, como se ele tivesse sido expulso do local onde a presença de Deus era manifesta, né? Próximo do Éden. Afinal, Deus está em todos os lugares. Nod significa em hebraico peregrinação, andança, rumo, ou seja, longe da presença de Deus, né? Alguns outros ensinamentos aqui que eu vou deixar no material, nosso tempo já se foi, daquilo que Moisés quer nos ensinar com esse texto. A minha voz também já está indo embora, e nós nos vemos a semana que vem. Eu vou deixar disponível este material para todos que quiserem continuar um pouquinho a aplicação desse texto, e na semana que vem a gente volta. Deus abençoe, espero que você tenha aproveitado a respeito daquilo que Deus tenha falado no seu coração e que você tenha, de fato, sensibilidade de ouvir a voz do Senhor na sua vida, na sua jornada até aqui. Amém? Tchau, Deus abençoe, até a semana que vem, se Deus quiser.